Olá, queridos alunos do 8º ano /9, sejam muito bem-vindos a essa transmissão. E hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro assunto da segunda unidade letiva do ano de 2020. Vamos falar sobre a primeira fase da Revolução Industrial, ok? Então, sejam bem-vindos, fiquem atentos a tudo que nós vamos falar, ok? As características básicas desse período histórico e que influenciaram diversas ações, ok? Não só no continente europeu, como fora da Europa. Então, é importante nós lembrarmos que a Revolução Industrial ela tem início em meados do século XVIII, ok? E o berço da Revolução Industrial foi exatamente a Inglaterra, certo, gente? Então, a Inglaterra foi o berço do processo revolucionário industrial. E quando falamos em Revolução Industrial, é muito importante nós lembrarmos que a Revolução Industrial ela ganhou esta classificação, ou foi atribuída esta classificação a esse momento de mudança no sistema produtivo, justamente porque vai haver uma modernização nas práticas exercidas dentro dos grandes centros produtivos ingleses, inicialmente, certo? Então, nosso ponto de partida e a nossa principal referência é o século XVIII, quando tudo começa. É importante nós lembrarmos que a Revolução Industrial ela está subdividida em 3 fases ou etapas. Então, nós temos a primeira Revolução Industrial, a segunda e a terceira fase, ok? E quando falamos em revolução, logo nos vem a ideia do que? Revolução é igual ou faz referência ao que? A mudanças, alterações de comportamento, modificações de um determinado sistema ou das relações entre um grupo populacional que visa justamente o que? O aperfeiçoamento, ok? Que visa o melhoramento dessas práticas e relações. Bem, queridos, então é importante nós lembrarmos que a primeira Revolução Industrial, que tem início lá no século XVIII na Inglaterra, é importante ficar ligado que Inglaterra é um país que está contido no continente europeu. Então, Inglaterra está localizado geograficamente na Europa, no continente europeu. E a Inglaterra foi exatamente o berço do processo de industrialização naquele continente, ok? Então, inicialmente, a Inglaterra começa a inserir novas práticas e costumes no seu sistema produtivo. Entre as principais características, nós temos aí justamente a inserção da máquina ou das máquinas a vapor no processo produtivo inglês, que iriam viabilizar a ampliação da produtividade. Então, as máquinas a vapor que foram inseridas inicialmente nas fábricas, nas indústrias inglesas, teve como objetivo ampliar o processo produtivo, ok? O nível de produção, o aumento da produtividade, a produção em larga escala agora, ela vai se tornar uma realidade a partir de meados do século XVIII entre as fábricas inglesas, tendo em vista que a produção agora ela será otimizada. O que isso significa, professor? Ela será ampliada, ela será agilizada, tendo em vista que muitos trabalhos que antes eram desenvolvidos por indivíduos, por seres humanos, e que tinham suas limitações, claro, obviamente, para desenvolver esse trabalho, agora vai ser desenvolvido por máquinas, o que de certa forma vai aumentar o potencial produtivo naquele importante centro urbano europeu chamado de Inglaterra, né? O país, a Inglaterra. Então nós teremos aí o quê? Uma forte ampliação do processo produtivo. Inicialmente, a produção, o fluxo produtivo que passará por essa mudança é justamente a produção têxtil, ok? A produção de tecidos, que era uma produção já existente em uma proporção significativa na Inglaterra, mas que agora será ampliada a partir da inserção das máquinas a vapor nesse processo produtivo. Então, a indústria têxtil ou a produção têxtil é a que inicialmente vai passar por essa ampliação do potencial e do processo produtivo
na Inglaterra inicialmente. É importante nós levarmos em consideração que os ingleses eles foram gradativamente aperfeiçoando essas técnicas produtivas, o que foi também aí gerando uma classificação diferenciada a esses momentos vividos na produção inglesa. Tanto é que nós temos aí justamente o quê? A divisão em fases. Então, a divisão de fases da Revolução Industrial nada mais é do que uma ampliação das técnicas e tecnologias utilizadas para desenvolver o processo produtivo na Inglaterra inicialmente. Ok? É importante nós lembrarmos que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial na Europa, ok? E no mundo, diga-se de passagem. Mas essas tecnologias que foram sendo aderidas na Inglaterra, que foram sendo inseridas no processo produtivo inglês, posteriormente foram sendo ampliados para outros mercados, comércios e centros produtivos da Europa, até para que, claro, outros grupos populacionais e outras nações europeias elas conseguissem acompanhar esse intenso processo do quê? De ampliação e beneficiamento econômico, ok? De superprodução que a Inglaterra estaria vivendo no primeiro momento, mas que outros países também iriam buscar acompanhar de certa forma aí essa produtividade para conseguirem permanecer na competitividade desse mercado, tendo em vista que esses grupos populacionais europeus eles já mantinham uma forte prática capitalista, ok? Que tinha como principal característica aí o acúmulo de capital, a concentração de capital, de certa forma, ok? E a partir daí surge a necessidade de modernização para que esses grupos ou nações acompanhassem esse fluxo tanto da produção como da oferta de produtos e serviços no continente europeu. Com o passar dos anos, essa industrialização ela vai começar a se dissipar por outras regiões do mundo afora, outros continentes do mundo afora, que também vão buscar a adequação desses mecanismos tecnológicos e de ampliação da produtividade. É importante nós levarmos em consideração que a partir do século XVIII, quando nós tivemos o início desse fluxo intenso produtivo, nós também tivemos o quê? A necessidade de ampliar os mecanismos de escoamento da produção. Então a Inglaterra ela foi ali precursora, diga-se de passagem. Os ingleses eles foram ali tanto protagonistas como também foram pioneiros do processo da ampliação de escoamento de produção entre as nações europeias, tendo em vista que agora a produção aumentou, então é necessário também que haja uma ampliação dos meios de escoamento dessa produção, ok? E uma das principais estratégias adotadas pelos ingleses foi justamente a construção de novas ligações ferroviárias entre os países da Europa, tendo em vista que era necessário que houvesse uma rapidez maior em conseguir levar esses produtos de uma região para outra, principalmente entre Inglaterra e outros países da Europa, para que não houvesse uma superestocagem desses produtos e, consequentemente, uma perda desses produtos, principalmente aqueles produtos perecíveis. São os produtos perecíveis, aqueles que têm uma data prévia para consumo, aqueles produtos que têm uma validade e precisam ser consumidos até essa validade específica, caso contrário eles ficam impróprios ao consumo. Então, a grande preocupação dos ingleses era também, principalmente em relação a esses produtos perecíveis, que não poderiam ficar superestocados por muito tempo, o que levaria a fortes prejuízos desses indivíduos. Então, busca-se o quê? Alternativas para escoamento dessa produção. Entre essas alternativas, nós temos exatamente o quê? A ampliação do sistema ferroviário entre os países europeus como uma estratégia para escoar essa produção. Mas como também consequências negativas desse processo de revolução industrial, de transformação, modernização das indústrias na Inglaterra inicialmente e posteriormente em outras regiões da Europa, nós tivemos também o quê? Nós tivemos o desemprego demasiado, ok? Tendo em vista que
Como agora a mão de obra que antes era desenvolvida por indivíduos, por pessoas, agora será desenvolvida por máquinas, essa mão de obra ela começa a ser essa mão de obra humana, eu me refiro, ela começa a ser um tanto desnecessária dentro desses grandes polos industriais produtivos, o que começará a gerar um forte desemprego na Inglaterra, ok? Inclusive, essa não foi a única característica do momento, ok? Da primeira fase da Revolução Industrial. Nós tivemos também um forte êxodo rural, pessoas deixando o campo e migrando para a cidade em busca de melhores oportunidades de vida, ok? Em busca de melhores condições de vida, de educação até mesmo, de subsistência, de manutenção do seu dia a dia. Então, inicialmente na Inglaterra, teve-se a ideia de que agora estão sendo ofertados mais empregos nesse cenário produtivo e econômico inglês, porque está se produzindo mais. Na verdade, não era bem esse o movimento que estava acontecendo na Inglaterra. Pelo contrário, estava havendo fortes e larga demissão entre os centros produtivos na Inglaterra, tendo em vista que boa parte dos trabalhos que antes eram desenvolvidos por pessoas, por indivíduos, agora será desenvolvido pelas máquinas. Então, em muitos centros urbanos, em muitos polos produtivos na Inglaterra, a mão de obra ela diminui, a mão de obra humana ela diminui consideravelmente, o que iria aumentar o índice de desemprego. E com o êxodo rural, as pessoas tendo aquela impressão de que agora está tendo mais empregos nos grandes centros urbanos da Inglaterra, começam a migrar do campo para as cidades, para os grandes centros urbanos, o êxodo rural. E quando esses indivíduos chegam até os centros urbanos, eles percebem que a situação não era exatamente a de oferta de empregos, mas sim a da ampliação da produtividade em decorrência da modernização dos parques industriais, da produção na Inglaterra. E isso, por consequência, vai gerar o quê? Altos índices de desemprego, começam então a surgir bairros marginalizados na Inglaterra, o índice de violência ele aumenta, assaltos, etc. E surgem ali os bairros periféricos e marginalizados na Inglaterra. Porque os indivíduos migravam para os centros urbanos, chegando nesses centros urbanos não tinham oportunidade de emprego, ok? Nas indústrias, nas fábricas, até porque boa parte dessas vagas, né, elas estavam sendo substituídas pelas máquinas, as máquinas estavam desenvolvendo boa parte desse trabalho, ok? Então esses indivíduos acabavam ficando sem perspectiva financeira, econômica. Então eles começavam, sem condições de retornar até mesmo a essas zonas rurais, eles começavam a se alocar nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos ingleses. E aí surgem os bairros periféricos, marginalizados, começa também a se desencadear em meados do século XVIII uma ampliação dessa qualidade da rebaixa na qualidade de vida nos grandes centros urbanos ingleses e posteriormente em outras regiões da Europa também. É importante lembrar que esse efeito ele foi um efeito gradativo que foi se expandindo por outras regiões da Europa, é importante nós lembrarmos. E, voltando à questão Inglaterra, nós temos aí justamente o quê? O surgimento desses bairros marginalizados, uma rebaixa na qualidade de vida também desses indivíduos que estavam agora fazendo parte desse novo panorama social, ok? De desempregados, inclusive, e que acabou gerando diversos problemas de cunho social, sanitário, até mesmo na Inglaterra, ok? Que foram justamente em decorrência desse movimento, dessas transformações, mudanças que estão ocorrendo no processo produtivo inglês a partir de meados do século XVIII e que acabaram influenciando, mudando as relações, não só na Inglaterra, como em outras regiões fora da Inglaterra, em outros países fora, né, do território inglês, claro que na Europa, mas em outros países pela Europa começam também a se desencadear essas práticas de aperfeiçoamento de técnicas, de revolução e modernização de parques industriais e sistemas produtivos. Tá certo? Por hoje nós vamos ficar com essas características específicas. Na nossa próxima transmissão nós vamos falar um pouco a respeito dos reflexos específicos dessa mudança na região da Inglaterra e no continente europeu
e também da corrida dos demais países mundo afora para conseguirem justamente acompanhar esse desenvolvimento produtivo e econômico, tá certo? Fiquem todos bem e até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.